Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo. Sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um trágico acidente. Vou chamar acidente no início, mas depois a gente talvez vamos mudar de opinião. Envolvendo uma menina de 21 anos, Maria Eduarda, que foi fazer um salto de rope jumping, que é basicamente pular de um lugar muito alto preso a uma corda. E os funcionários da empresa que ela contratou para oferecer esse serviço, essa experiência, esqueceram de colocar a corda. Então, vamos para a tela direto, sem muita enrolação. Aqui eu vou dar o crédito de onde é que eu tô lendo a notícia. É o G1 da Globo. Mulher morre. Mulher não, né? Menina, 21 anos. Mulher morre após ser jogada sem cordas durante salto de rope jumping no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, testemunha relatou que a empresa esqueceu de colocar a corda. Suspeitos fugiram para a área de mata após a ocorrência e foram localizados pelo helicóptero Águia. Aqui tem um vídeo. Vamos ver se... Não vou nem colocar com áudio porque, enfim, 3 pessoas levantam ela, caminham em direção à borda da ponte. Aqui o vídeo, bom, aqui o vídeo já encerra porque eles não querem mostrar a parte em que ela é de fato arremessada. Uma mulher morreu após ser jogada de 40 metros de altura, sem cordas, ao pular de rope jumping, na manhã deste sábado em Limeira, São Paulo. Ela foi identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21 anos. De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha relatou que os funcionários da empresa responsável esqueceram de colocar equipamento antes do salto. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que funcionários carregam a vítima até a plataforma. A gente viu ali, foram 3 pessoas que levantam ela, e depois 2 seguem carregando ela até a borda, e outro fica atrás olhando. Eles a jogam e instantes depois é possível ouvir vozes exclamando: "Acorda! Gente, acorda!" Assista acima, as imagens são fortes. Ok. Os homens das imagens aparecem usando camisetas das empresas Entre Cordas e Ivoei. Até a última atualização dessa reportagem, o G1 não havia conseguido contato com os representantes de nenhuma das duas. Esta tarde, a Prefeitura de Limeira informou que vai processar o governo federal por omissão na ponte do esqueleto, de onde a jovem saltou. Foi jogada, né? Segundo a administração municipal, a esfera seria responsável pela fiscalização, manutenção e controle de acesso ao local. Entenda abaixo. Aqui está uma foto da Maria Eduarda. A ocorrência foi na trilha da Ponte do Esqueleto. Ainda segundo a PM, 2 homens fugiram do local e só foram localizados com a ajuda do helicóptero Águia, que precisou realizar buscas na mata. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foram acionados, mas o óbito foi constatado ainda no local. Ao todo, 6 pessoas foram detidas e 3 permanecem presas. O caso foi levado ao 2º Distrito Policial de Limeira. O advogado Rafael Gomes dos Santos, que representa os 3 presos por envolvimento no acidente, afirmou que o rope jumping não é regulamentado, mas também não é proibido. Segundo ele, eventos semelhantes foram realizados na Ponte do Esqueleto sem intervenção do poder público. O defensor informou ainda que a atividade deste sábado reunia cerca de 100 participantes e classificou o caso como uma triste fatalidade, destacando que os envolvidos praticam esporte há anos, sem histórico de acidentes. Bom, aqui eu já vou discordar do colega advogado. Eu acho que, em hipótese alguma, isso foi um acidente ou uma triste fatalidade. Até eu abri aqui ó, outra aba. Vamos só ler uma definição de fatalidade aqui no Google. Fatalidade refere-se a um acontecimento imprevisível, inevitável ou trágico, frequentemente associado à morte ou acidentes. O termo descreve aquilo que não se pode evitar, um fado, e também é usado como sinônimo de revés, desgraça ou infortúnio. Bom, primeiro de tudo, algo que não poderia ser evitado. Fatalidade é tu tá andando de carro na estrada e um passarinho cair no vidro do teu carro, quebrar o vidro do carro, causar um acidente. Isso é uma fatalidade. Um galho de uma árvore voar e cair em cima de ti na rua, isso é uma fatalidade. Esse caso da Maria Eduarda não foi uma fatalidade. Tinham 3 pessoas que eram responsáveis apenas por prender colocar o macaquinho aquele, o colete na pessoa, prender a corda no colete
e depois acompanhar ela até o salto. Ou levantar e largar ela lá de cima. Eles tinham essas 3 funções. E eu não entendo como é que 3 pessoas, especificamente, supostamente treinadas para fazer aquilo, supostamente com experiência para fazer aquilo, não perceberam que não tinha uma corda presa na pessoa. E nesse ponto, infelizmente, eu tenho uma opinião impopular. Eu acredito que a própria vítima teve sim, a Maria Eduarda teve sim participação no resultado. Claro que é uma participação pequena, menor. Os responsáveis pela empresa são os principais culpados pelo que aconteceu. Não tem dúvida disso. Só que quando tu escolhe fazer uma atividade de risco, alto risco, rope jumping é uma atividade de alto risco. Ela escolheu pular de um lugar muito alto, nesse caso uma ponte, com uma queda livre de 40 metros de altura, presa a uma corda. E ela mesma não percebeu, não prestou atenção se ela estava com alguma corda presa. Quando tu vai fazer uma atividade de alto risco, tu não pode simplesmente confiar a tua vida, a tua integridade, o teu bem-estar para pessoas completamente estranhas. A tua vida é o que tu tem de mais importante. Se tu não cuidar da própria vida, se tu não cuidar do teu próprio bem-estar, não te colocar em primeiro lugar, quem é que vai fazer isso? Nesse tipo de caso, nesse tipo de atividade, tu tem que ser a pessoa mais insuportável que tu possa ser. Tu vai lá, eles vão te colocar o macaquinho, que é aquele colete onde vai presa a corda. Tu vai perguntar 20 vezes se o macaquinho tá bem preso. Tu vai conferir se a corda tá ali, está bem presa. E depois que eles conferirem, tu vai dizer, confere de novo. E tu vai lá e vai dizer, onde é que a corda tá ancorada? Tá bem preso lá? Tá certinho? Seja a pessoa mais chata do universo. Eu não faço esse tipo de atividade, nunca fiz, porque eu não confio nessas empresas que oferecem esses serviços. Eu não confio na integridade dos equipamentos. A corda pode ser a corda mais adequada do planeta para fazer esse tipo de atividade. Pode ter uma resistência absurda, mas eu não sei qual é a vida útil dela. Eu não sei se ela é bem armazenada, se ela é bem cuidada, para que dure mais, para que mantenha suas características de segurança. E aqui, como foi dito, o rope jump não é regulamentado, ou seja, não tem uma estrutura de normas que balizem essa atividade. É pior ainda. E eu não acredito como que isso pode acontecer. Porque no Brasil, se tu vai abrir uma padaria, tu tem que ter uma série de regulamentações dos órgãos municipais, estaduais, etc. Como que para fazer uma atividade de alto risco não tem uma regulamentação base? As empresas não têm que apresentar nenhum tipo de contas sobre a estrutura dos equipamentos que são usados, de qual treinamento que essas pessoas têm para oferecer esse tipo de serviço. E aqui, nesse caso, esses funcionários, eles vão possivelmente, né, tem que aguardar a investigação da Polícia Civil, mas possivelmente vão responder por homicídio culposo. Né? Qualquer crime culposo, ele vai ocorrer por 3 causas, né? Negligência, imprudência ou imperícia. Nesse caso, ao meu ver, seria negligência. Eles deixaram de fazer algo que eles deveriam ter feito. Só que, para minha opinião pessoal, esse tipo de atitude deles, 3 pessoas ali que tinham a função de garantir a segurança de quem pratica esse esporte, 3 pessoas que assistiram de camarote, levantaram ela, jogaram ela da ponte, ninguém conferiu 20 vezes se não tinha uma corda presa. O esporte é salto com corda. E ninguém conferiu se a corda estava presa na pessoa que estava pulando numa ponte de 40 metros de altura. E ela nem pulou, ela foi arremessada. 3 pessoas levantaram ela, depois mais 2 pessoas levaram ela até a borda. Então, aqui a gente tem uma complementação dessa reportagem. Jovem morta após salto de rope jump sem corda, fez post antes do acidente. Quem foi o doido que deixou eu vir pular da ponte? E aqui tem as imagens. E numa dessas imagens aqui, essa é bem da esquerda, aqui onde eu tô passando o mouse, onde ela colocou na legenda aqui dessa foto, foi ela que postou. Quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte? E aqui dá pra ver a queda livre. Aqui onde está a bandeira aqui, tô passando o mouse em cima. 3 pessoas levantaram ela do solo, depois 2 carregaram ela até aqui a borda e simplesmente atiraram ela aqui para baixo.
Como é que nenhuma dessas pessoas viu? Como é que nenhuma dessas pessoas tomou o cuidado de revisar 30 vezes se ela estava bem presa, se o ponto de ancoragem estava ok, antes dela pular, antes dela ser jogada? E aqui tem as fotos, né, que a gente estava falando agora. Na foto que está à direita, que cronologicamente é anterior, né, à da esquerda, 3 pessoas aqui levantam ela para caminhar até a borda ali da ponte. E depois 2 só vão até o fim e simplesmente largam ela lá de cima. E aí as pessoas estão filmando, tem 2 ou 3 filmagens que estão rodando pela internet. E algumas pessoas, depois que ela é jogada, começam a falar: gente, acorda, acorda, não tá com a corda, enfim. E nesse caso, o que aconteceu foi uma confluência de fatores. Teve várias possibilidades de que isso fosse evitado. A empresa deveria ter feito o trabalho dela, primeira coisa. Os funcionários deveriam ter revisado 200 vezes se a pessoa está bem presa, está bem segura. Se o macaquinho está bem ajustado, se a corda está bem presa no macaquinho, se a corda, a outra ponta, está presa, bem presa no ponto de ancoragem, se a estrutura da corda, a integridade da corda está ok para fazer esse tipo de salto. Ponto 2, a própria Maria Eduarda deveria ter prestado atenção nisso. E aqui eu vou fazer uma ressalva. É natural que a pessoa, antes de fazer esse tipo de salto, eu não sei se ela já estava acostumada ou não, mas acredito que a pessoa deva ter uma carga de adrenalina, nervosismo, ansiedade, tudo junto misturado. E em razão disso, ela não pode ter deixado passar. Só que quando envolve a tua vida, o teu bem-estar, a tua integridade, tu tem que ser a pessoa mais chata do universo. Pede para conferir 20 vezes se for preciso. Terceiro ponto. Quantas pessoas tinham ao redor? Ali o advogado falou que, aqui em cima, o defensor informou que a atividade de sábado reunia cerca de 100 participantes. 100 participantes, devia ter mais algumas pessoas que foram só olhar. Devia ter pessoas da própria empresa lá, que responsáveis só para fazer foto, fazer publicidade. E estava todo mundo assistindo ao redor. E aqui, em relação às pessoas que estavam ao redor, tem um termo chamado bystander effect, né, o efeito do espectador. Que até, deixa eu botar na tela. Eu abri aqui a definição. O efeito espectador, ou bystander effect, é um fenômeno da psicologia social onde indivíduos são menos propensos a ajudar alguém em emergência quando há outras pessoas presentes. Quanto maior o grupo, menor a chance de qualquer pessoa intervir devido à falsa impressão de que alguém já vai ajudar. Nesse caso, com a quantidade de pessoas que tinha ali, eu não consigo acreditar que ninguém, antes de levantarem ela do solo, ninguém tenha prestado atenção, ninguém tenha percebido, ninguém tenha visto que não colocaram a corda na menina. O último ato desse salto é quando levantam ela e caminham até a borda. Tu não espera colocar a corda quando ela já tá em cima do braço. Nas fotos, nas imagens, olha aqui. Eles estão com as 2 mãos segurando ela. E a corda tá aqui atrás. Olha aqui onde está a corda. Atrás dessa muretinha de contenção aqui. E esse rapaz aqui tá com as mãos na cintura, olhando a corda do lado dele. E mais as pessoas ao redor filmando, e ninguém viu, ninguém falou nada. Esperaram arremessar essa menina de cima de uma ponte, 40 metros de queda livre, para aí sim as pessoas comentarem: gente, acorda, acorda, acorda. Claro que essas pessoas não vão ser responsabilizadas, mas poderiam ter evitado. Bastava alguém gritar antes: ela não tá com a corda não tá presa. Como é que as pessoas conseguem assistir esse tipo de coisa sem fazer nada? Cara, eu não tava lá, não sei qual é o contexto, eu não tenho nenhuma filmagem até então, eu não vi nenhuma filmagem ali do entorno, mas me causa muita estranheza. Então, os funcionários não fizeram o trabalho deles. A própria Maria Eduarda, talvez por ansiedade, por adrenalina, por nervosismo, não prestou atenção, confiou na empresa, nos funcionários. As pessoas que estavam ao redor não fizeram absolutamente nada. Então,
É completamente estarrecedor que isso tenha acontecido com uma menina de 21 anos. E que possivelmente essas pessoas vão responder por um homicídio culposo, uma pena baixíssima. 2 ainda fugiram para a área de mata, a polícia teve que ir atrás de helicóptero para conseguir prender. E vai ficar por isso mesmo, porque o Brasil é um país que, infelizmente, esse tipo de tragédia fica por isso mesmo. Mas qual é a lição que fica? A lição que fica é: se tu vai te colocar numa situação de risco, se tu vai praticar algum tipo de esporte ou ter algum tipo de experiência que envolva risco a tua vida, a tua saúde, seja a pessoa mais chata do universo. E se tu tá indo só acompanhar um amigo, um familiar, que seja tão chato quanto. Encha o saco. Pergunta se tá tudo certo, se tá tudo seguro, se tá tudo ok. Pede para revisar o que tem que ser revisado 200 vezes. É a tua vida, é a vida do teu familiar, do teu amigo. É a tua integridade, o senso de autopreservação, de autoproteção, tem que ser sempre no talo. Tu não pode deixar que. Vai confiar numa pessoa, em algumas pessoas de uma empresa que tu nem sabe qual é, que tu não conhece. Já é uma atividade de alto risco. E ainda vai simplesmente confiar. Eu não tô querendo colocar a culpa na Maria Eduarda. Tem respeito à família, respeito aos familiares. E a culpa maior não é dela, mas também uma pequena parcela é. Essa é uma opinião popular, mas eu tenho direito de ter, eu acredito nisso. Acho que se ela tivesse esse senso de autoproteção mais latente, ela poderia ter preservado a própria vida. Que agora, se as pessoas vão responder, vão ser condenadas, justiça vai ser feita. Será o suficiente ou não? Mas eu gostaria que não tivesse justiça para ser feita. Eu gostaria que ela tivesse viva, que isso tivesse sido evitado. Que o vídeo fosse só as pessoas chegando até o precipício a ponto de jogar, mas ela tivesse percebido a corda, as pessoas tivessem gritado a corda e tivesse voltado. E não chegar nesse ponto, uma menina de 21 anos perder a vida por causa de um. Vamos chamar de negligência. Mas eu acho que é mais que isso. É mais que isso. Não é só negligência. E é complicado, porque legalmente tem a questão do. Eu tava vendo uma discussão ali se, é, se enquadraria nesse caso um dolo eventual. Acho difícil. Um dolo eventual, só para entender, um exemplo clássico seria o racha, né? Corrida de carro clandestina. Quando tu assume o risco de andar em alta velocidade em vias urbanas e diz, não, eu assumo esse risco, e tu acaba atropelando alguém, tu responde por homicídio em razão do dolo eventual. Tu assumiu o risco do resultado morte que poderia causar. E mesmo assim, prosseguiu. Nesse caso, eu não acredito que eles seriam considerados como, a gente sabe que tem esse risco, a gente decidiu avançar. Né? Eles esqueceram, supostamente, de colocar a corda. E agora, essa questão. Essas empresas, elas têm que ter uma fiscalização muito grande para essas questões de segurança, porque essas cordas, por mais que sejam adequadas, elas têm uma vida útil. E ninguém sabe se essas pessoas guardam a corda da melhor maneira possível para manter as características de segurança dela. Se essa corda é trocada periodicamente, porque, como eu disse, todo tipo de corda tem uma vida útil. E quando tu vai pendurar uma pessoa nessa corda e vai jogar ela de 40 metros de altura em queda livre, a precaução não é exagero, é necessidade. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Infelizmente, uma notícia dessas é muito triste. Infelizmente, uma notícia como essa, além de triste, causa grande revolta, porque é um caso, é uma tragédia que poderia ter sido evitada de várias formas diferentes. E agora, o que fica da lição, como a gente já falou? Seja a pessoa mais chata do mundo quando qualquer atividade que tu te colocou voluntariamente envolva risco. Risco à saúde, risco à integridade física. Porque mesmo que por um milagre ela não tivesse vindo a óbito
no local, como foi, muito difícil que ela não tivesse sequelas gravíssimas pro resto da vida. Então, não se coloque em risco. Se por acaso decidirem, não, mas eu quero ter essa experiência, eu quero fazer isso, pelo menos uma vez. Então, seja a pessoa mais chata do mundo. E até a próxima.